Casemiro virou alvo do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a posição do Verdão e do staff do jogador. Quero te atualizar também sobre o Corinthians pagando mais 2 prestações atrasadas. Formações importantes no São Paulo. Pressão grande pela renúncia do presidente Júlio Casares. Te atualizo também sobre o Fluminense, que corre o risco de ter de pagar uma compensação financeira para tirar Hulk do Galo. Para completar, reforço muito interessante no Atlético Mineiro. Últimas no mercado. Coxa rejeitando propostas, no plural, por seu goleiro famoso. Tem também Neymar e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora com as notícias. Antes, convite importante. Que tal fazer parte do meu grupo do Telegram e receber de forma diária e gratuita sugestões, dicas e apontamentos de odds desreguladas. Tudo para deixar você na cara do gol na hora da sua fezinha esportiva. Para participar é bem simples. Clica no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí, basta me seguir para já receber todas as sugestões, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre a Lusa, que anunciou nessa terça-feira o empréstimo do atacante De Paula ao Pouso Alegre, time que vai disputar o Campeonato Mineiro. O contrato de empréstimo termina justamente com o fim do estadual. Já o Internacional está de olho em Robert Morales, atacante paraguaio que pertence ao Toluca. Proposta do Inter de empréstimo por 1 ano com opção de compra. O problema do Inter é que o Pumas também tem a intenção de fechar com o jogador. A saideira do Giro de Notícias, Federação Cearense de Futebol lançou uma super interessante. A partir de agora, depois de todas as partidas do Campeonato Estadual no Ceará, os árbitros serão obrigados a conceder entrevista. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Perguntinha rápida, qual foi o bem material mais caro que você já comprou na sua vida? O Neymar está se especializando em gastar alto. Somente 3 dos seus últimos presentes, que ele mesmo se deu, ultrapassaram a marca dos 300 milhões de reais. O Neymar postou em suas redes sociais um vídeo nas últimas horas, ao lado de um avião, de um helicóptero e de um carro inspirado no Batmóvel, o carro do Batman. O avião custou 250 milhões de reais, trata-se de um Falcon 900 LX. Já o helicóptero Airbus H-14 custou cerca de 50 milhões de reais. O Batmóvel avaliado em 12 milhões de reais. Você soma tudo isso e chega a incríveis 312 milhões de reais. Não à toa, vale a lembrança de que o Neymar é o jogador brasileiro que mais ganhou dinheiro com o futebol em todos os tempos. Sua fortuna estimada já ultrapassou os 5 bilhões de reais. Recentemente ele apareceu inclusive numa lista dos atletas que mais ganharam dinheiro no futebol em todos os tempos, ocupando ou próximo de jogadores que são lendas como Messi e Cristiano Ronaldo. Quero falar agora sobre o Curitiba, que recusou propostas, no plural, pelo seu goleiro Pedro Morisco. As ofertas de um time do Brasil e do exterior giraram na casa dos 7 milhões e meio de dólares. A gente está falando de aproximadamente 47 milhões de reais. Coxa tem convicção de que com o Morisco jogando a primeira divisão, ofertas na metade do ano serão bem superiores. Os nomes dos times do Brasil e do exterior que fizeram as propostas não foram divulgados. O que se sabe é que Bahia, Flamengo e Grêmio são os maiores interessados no Brasil. Em relação à Europa, há um indício muito forte de que essa proposta tenha vindo do futebol italiano. Só para completar, em relação ao futuro do Morisco, esse jogador de apenas 21 anos de idade é tratado por especialistas em mercado como o maior goleiro revelado no futebol brasileiro em bastante tempo. Quero te contar agora sobre um reforço interessante no Galo. Paulo Brax, CEO, o homem forte do futebol do Atlético, anunciou nessa terça-feira que o Galo só depende da realização de exames médicos para confirmar a contratação de Alan Minda. Ponta direita, pode jogar na ponta esquerda também, só 22 anos de idade, atleta da seleção equatoriana. Muito rápido, bom driblador. A operação é de compra e está fechada. Os valores ainda não foram divulgados. Jogador que pertence ao Cercle Bruges, time belga que havia o comprado do Independente do Equador por 2 milhões de euros.
operação certamente superior a 5 milhões de euros. Na atual temporada, o Minda soma 18 jogos, com 3 gols e 2 assistências pelo seu time, além de 4 partidas e mais 2 assistências pela seleção equatoriana. Para completar nessa entrevista longa que o Brax concedeu lá na Cidade do Galo, o homem forte do futebol atleticano não cravou a permanência do Hulk, embora tenha afirmado que o Atlético se esforça para mantê-lo. Admitiu negociações pelo Assad e pelo Maicon. O Assad é um meia chileno, o Maicon, atleta que jogou no Corinthians, mas pertence ao Shakhtar, também assegurou que as prioridades são um lateral direito, um volante e um centroavante. A última, Juninho Capixaba está descartado depois de negociações e principalmente da contratação de Renan Lodge. Quero te falar agora sobre Fluminense e Hulk. Existe otimismo da parte do Fluminense em relação ao acordo com o Hulk. Dá para dizer até que entre atacante e clube está tudo mais ou menos acertado. O ponto é que o Atlético mudou o seu discurso. Algumas semanas atrás, o Galo cogitava abrir mão do Hulk desde que o Hulk pedisse para sair. Mas, diante de uma oferta de um clube brasileiro para o jogador e não para o Atlético, há nesse momento, dentro da Cidade do Galo, a impressão de que só vale a pena liberar o Hulk a 1 ano do fim do seu contrato, desde que exista uma compensação financeira. Mesmo lembrando que o Hulk tem um custo entre salários, direitos de imagem e luvas superior a 2 milhões e 200 mil reais e não parece fazer muito parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli. Só para completar, recentemente o Galo fez uma proposta para a permanência do Hulk, mas a oferta não agradou tanto ao atacante. De acordo com a jornalista Joana de Assis, a proposta até 2027 faria com que o Hulk tivesse um decréscimo no seu salário no segundo ano de contrato. Ele manteria seus vencimentos em 2026, mas teria de aceitar uma redução para a próxima temporada. E em relação à possibilidade dele ficar com um percentual das ações da SAF, segundo a Joana de Assis, o Hulk teria de comprar tais ações e não ganharia, como foi divulgado recentemente. E a pressão pela renúncia de Júlio Casares virou gigante. Nas últimas horas, membros da Independente e da Dragões da Real, as principais organizadas do São Paulo, se pronunciaram, exigindo a saída do presidente. A Independente escreveu, abre aspas, estamos exigindo imediatamente a renúncia desse corrupto covarde que enganou todos nós. Baita decepção do caramba, mudei as palavras por conta dos palavrões. Não existe perdão para quem roubou o tricolor. 22 milhões de torcedores apaixonados pelo São Paulo foram assaltados. Já a Dragões da Real escreveu, abre aspas, permanecer no cargo é insistir no erro, prolongar a crise e submeter o São Paulo a um projeto personalista, colocando o clube abaixo de vaidades individuais. Um grupo de conselheiros importante também faz pressão para que o Júlio renuncie. E há uma reunião do Conselho Consultivo, que conta com a presença de ex-presidentes do São Paulo, para tentar fazer alguma orientação ao Casares. A informação que eu tenho é de que o presidente pretende seguir, e ele garante que consegue provar que 1,5 milhão de reais que foram depositados na conta dele em dinheiro vivo não fizeram parte de qualquer esquema envolvendo o São Paulo. Só para você entender, de janeiro de 2023 a maio de 2025, a conta do Júlio Casares movimentou 3 milhões e 200 mil reais. O problema é que ele recebeu do salário do São Paulo apenas 617 mil, ou seja, o salário dele de 27.500 reais por mês no São Paulo, outros 2 milhões e 600 mil entraram sem lastro salarial. E aqui vem a situação mais drástica, desses 2 milhões e 600 mil, 1,5 milhão foram depositados em espécie, em dinheiro, através de guichês de caixas e terminais de autoatendimento, sem que pudesse ser feito um confrontamento de onde veio o dinheiro. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians pagando mais 2 pendências. Timão resolveu virar um clube pagador e nas últimas horas quitou a primeira das 3 parcelas referentes ao título da Copa do Brasil como prêmio para os jogadores. O prêmio é de quase 35 milhões de reais e essa primeira parcela girou na casa dos 12 milhões de reais. Há outras 2 parcelas que já estão combinadas e serão depositadas muito em breve. Corinthians também decidiu antecipar o pagamento da parcela da Câmara Nacional de Resolução e Disputas. No dia 16 de janeiro venceria esse prazo para o pagamento de 7 milhões e 200 mil reais a vários credores. Só que como o Corinthians tem um transfer ban contra si, causado
promulgado pela CNRD, o Corinthians decidiu antecipar o pagamento dessa parcela, para que a CNRD, nas próximas horas, retire esse transfer ban, e isso deve acontecer a qualquer momento. Só para completar, registrar que o Fagner teve de fato seu contrato rescindido com o Corinthians, mas o Timão vai se ver obrigado a pagar R$166 mil por mês dos vencimentos do jogador até dezembro, mais ou menos R$2 milhões. Vai ser o custo do Fagner enquanto atleta do Cruzeiro para o Corinthians. De qualquer forma, o Timão economiza cerca de R$8 milhões. A saideira sobre o clube, Gui Amorim, João Vitor e Bahia, a pedido do técnico Dorival Júnior, foram tirados da equipe sub-20 que disputava a Copinha para integrarem o elenco do Campeonato Paulista. Dodô, Luca e Molina ocuparão seus espaços. E essa história de que Casemiro pode deixar o Manchester United em junho para virar reforço do Palmeiras de graça em julho. O contrato de fato está acabando e o volante de 33 anos de idade da seleção brasileira já pode assinar um pré-contrato. Pois bem, uma conta de palmeirenses afirmou que Casemiro é alvo do Verdão e mais, de que negociações já foram abertas. Entrei em contato com representantes do jogador e também com um dirigente palmeirense para saber o que há de verdade nessa história. E posso assegurar que não existe nenhuma negociação. Primeiro porque o Casemiro não pensa em voltar para o Brasil. Está descartada essa ideia. O jogador é titular absoluto do Manchester United, muito moral por lá, está jogando na seleção brasileira e deve ter propostas para seguir na Europa ou para se mudar para a Arábia Saudita. Depois, porque até pela relação que ele tem com o São Paulo, o Casemiro não pensa em defender um rival tricolor. E mais, Palmeiras busca um primeiro volante, mas entende ser mais fácil contratar o Fabinho, cujo vínculo também se encerra na metade do ano no Al Ittihad, do que em relação ao Casemiro. Portanto, se você palmeirense se animou com essa ideia, saiba que não há qualquer negociação no momento. Só para completar em relação ao Verdão, Abel Ferreira se reapresentou nessa terça-feira, depois de 2 dias a mais de férias em relação ao elenco. O Abel voltaria apenas na quinta-feira, mas diante da repercussão negativa, ele decidiu antecipar seu retorno ao Brasil. O Abel que tirou férias depois dos atletas, porque ficou no Brasil em dezembro para resolver algumas pendências relacionadas ao grupo. E você, o que pensa sobre as contratações alviverde? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta às 7, tem live do Nicola. Tchau!